Inclusive, esse mercado de distribuição de combustíveis derivados de petróleo é um dos mercados mais promissores para você atuar, porque tem um nível de consciência muito alto da necessidade de serviços ambientais, porque tem poder de compra. Se você quer faturar R$ 10.000 por mês, cara, você tem que focar em projetos que vão entre 5, 10, 8, 4 mil reais por projeto, R$ 5.000 por projeto, pelo menos, tá? Porque senão, imagina aí, você acha que é mais fácil o quê? Você fechar dois contratos de 5.000 em um mês, ou você fechar 10 contratos de 1.000 em um mês? O que que você Dois de acha? cinco. 2 de 5. Você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais tempo para fazer, porque não é só fechar um contrato, você tem que executar o trabalho, não é? Então você vai ter mais tempo, você vai poder determinar seus horários, dentro aí do home office por enquanto, depois se você quiser, você abre o seu escritório, tá? E você tem mais caixa entrando. Muitas vezes o trabalho que você tem para captar um cliente de 1.000 é o mesmo trabalho que você vai ter para captar um cliente de 5. Às vezes o trabalho é muito maior para você captar um cliente de 1.000. Porque o cara que paga 1.000 é um cara que tem uma empresa muito pequena, é o cara que tem um nível de consciência muito baixo, que muitas vezes você tem que estar convencendo ele do seu trabalho. Por exemplo, o segmento de lavagem de veículos, lava-jatos. Pode ser um segmento promissor, tem muitos realmente, tal. E aí você tem que investigar o seguinte: qual é o nível de consciência da necessidade de serviços ambientais desse segmento aí na sua cidade? Aqui na minha cidade, o pessoal sabe que precisa, mas foi preciso ter uma ação civil pública do Ministério Público para poder eles terem consciência de que precisa disso. Basicamente, o Ministério Público exigiu que todos os lava-jatos tirassem suas licenças, porque aqui na minha cidade, 70% do abastecimento de água é de poço, e aquele efluente do lava-jato estava contaminando os lençóis freáticos. E aí estava comprometendo o abastecimento de água da cidade. E aí foi feito todo um movimento aqui, aqui tem muito lava-jato, cara. Então eles foram, fizeram reunião, e aí eles tomaram a consciência, e aí passou a ser um bom segmento. Mas se for um segmento que nem sabe que precisa de licença, que fica toda hora você tem que estar convencendo ele de que precisa, não é um bom segmento, porque você vai acabar se desgastando demais para um contrato que vai te dar o quê? Será que você consegue fechar R$ 10.000 em contratos com um lava-jato? Então, será que vale o seu esforço? Você tem que valorizar o seu tempo. Então, como consultor ambiental, você tem que começar a pensar, eu preciso valorizar o meu tempo. O meu tempo ele tem que ser, tem que me dar retorno. O meu tempo tem que dar retorno. Então, se você tem que se esforçar para poder captar um cliente, por que você não capta um cliente logo que vai te dar um contrato de 5, 10 mil reais, ao invés de estar se esforçando para um contrato de 500 mil reais, que não vai te levar para lugar nenhum, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Posto de combustível ele é um bom segmento, não é só pela quantidade, porque se fosse assim, Lava Jato também seria. Oficinas também seriam, porque tem muito. Mas não é só por isso. Tem outros fatores. Outro fator, nível de consciência. Um cara que tem um posto de combustível, ele sabe que precisa de uma consultoria ambiental. Ele sabe. Talvez ele já tenha investido em alguma. Isso é muito bom, porque ele já entende a necessidade. Então, isso já te poupa muito trabalho de ter que convencer ele de nada. Você não precisa convencer ele de nada, porque ele já sabe, tá? Outro pré-requisito, outro pré-requisito, poder de compra. Se a gente está falando de contrato de 10.000, cara, você tem que fechar com empresas que podem te pagar isso. E a maioria das médias empresas podem te pagar isso. Uma indústria, você acha que ela não consegue ter R$ 10.000 para te contratar? Aí, Consegue. Uma fábrica, um posto, um loteamento, empreendimento imobiliário. Cara, eles têm esse budget, esse orçamento, esse poder de compra. Então, na hora que a gente for seguir, determinar os segmentos de atuação, que são no máximo três, por quê? Porque você precisa demonstrar autoridade, porque senão você vai ficar com muita coisa e não vai conseguir fazer nada. Então, você começa com três, no máximo. Você pode começar com um. Você não pode começar com mais que três. Você tem que pensar isso, cara, nível de consciência, como é? É bom desse segmento? É bom. Cara, poder de compra, eles têm orçamento para isso? Tem. Legal. Volume, eles têm poder, assim, eles representam bem o mercado? Sim, legal. E tem outros também. Tem outros e outros e outros aqui. Se eu for falar, a gente passa horas aqui na mentoria que eu faço isso. Eu e você, a gente constrói isso junto. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental,
como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.